E aí, família Barrados, chegamos para os nossos palpites para a 13ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta. O Cuiabá foi derrotado pelo Flamengo na 12ª rodada. Resultado normal, o Flamengo era favorito jogando em casa, no Maracanã. O time do Flamengo saiu na frente logo no comecinho da partida, complicando ainda mais a vida do time do Cuiabá. O Cuiabá está na zona de rebaixamento, precisa reagir. Agora encaram o Vozão, que vem do empate no jogo contra o Galo. O Vozão perdeu o Mendoza ainda no primeiro tempo da partida e se complicaram no jogo. O Mendoza hoje é o principal jogador da equipe do Vozão. Sem ele, o time perde muita qualidade e só ficaram no empate contra o Galo, que não deixa de ser um resultado normal. Cuiabá contra Ceará. Eu aposto no Ceará. 2-1 é o meu palpite. O Santos finalmente voltou a vencer, vitória de virada para cima do Juventude. O Peixe passou 6 rodadas sem saber o que era vitória. Grande resultado para a equipe santista. O Santos que agora vai encarar o time do RB, que vem da goleada para cima do Coxa. Venceram por 4-2. Destaque para o Johan, que marcou 2 vezes na partida e ainda deu assistência. O Johan mitou no Cartola, mitou pra caramba. Eu espero um grande jogo entre Santos e RB. Eu vou apostar no RB 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. É o grande jogo da rodada, mas é impressionante como o El Turco Mohamed conseguiu destruir rapidamente o trabalho deixado pelo Cuca. O Galo já não é mais o mesmo da temporada passada. A intensidade do time caiu demais. O futebol já não é mais o mesmo mostrado na temporada de 2021. O Galo, que ficou só no empate contra o Vozão na 12ª rodada, agora encara o Flamengo, que vive o começo do trabalho do Dorival Júnior. O Dorival, que conquistou a sua primeira vitória nessa passagem dele pelo Mengão, derrotaram o time do Cuiabá. O Flamengo saiu na frente logo no comecinho do jogo com o golaço do Ayrton Lucas. E no segundo tempo, o Gabigol fechou a conta para o Malvadão, que tenta uma recuperação no campeonato depois de uma sequência de derrotas. Finalmente voltaram a vencer. O momento de Galo e Flamengo não era o esperado para essa temporada. Ninguém esperava que o Flamengo e o Galo tivessem abaixo do nível que apresentaram nas temporadas anteriores, mas a realidade é essa, nenhum dos dois times está vivendo aí um excelente momento. Mas jogando em casa, eu aposto na vitória do Galo. Galo 1-0, mas vai ser um jogo sofrido para o Galão, vai ser um jogo equilibrado. 1-0 só para o Galo é o meu palpite. Clássico paranaense. O Coxa vem da derrota no jogo contra o RB. O Coxa não vive um bom momento, são 4 jogos sem saber o que é vitória. No jogo contra o RB acabaram sendo atropelados no primeiro tempo da partida, quando o time paulista abriu 3-0 para cima do Coxa. O jogo acabou 4-2 para o RB. Agora, contra o Atlético Paranaense, o Coxa vai em busca da sua vitória, mas vão enfrentar um adversário difícil. O Furacão já não perde há 6 rodadas. Na 12ª ficaram no empate contra o Corinthians, resultado normal. O Corinthians saiu na frente, mas o Terãs, cobrando pênalti, empatou o jogo. Bom, nesse clássico eu aposto no Atlético Paranaense. Atlético 2-1 vai ser o meu palpite.
O Corinthians vem do empate no jogo contra o Furacão. O Corinthians começou bem no jogo e saiu na frente com o gol do Roger Guedes. O primeiro tempo foi equilibrado. No segundo tempo, o Furacão teve que ir para cima e acabou achando um pênalti que acabou virando o gol do Terãs. O Coringão tá bem na competição, tá lá na parte de cima da tabela. Agora o Corinthians vai ter pela frente o Goiás, que foi derrotado pelo Internacional na 12ª rodada. O Goiás começou até bem no jogo, mas quem saiu na frente foi o Inter, com gol do Edenilson. Mas ainda no primeiro tempo, o Esmeraldino empatou a partida. Só que no comecinho da segunda etapa, novamente o Inter ficou na vantagem no placar e venceu a partida por 2-1. Bom, para o jogo entre Corinthians e Goiás, eu aposto no Coringão jogando em casa. O Corinthians é favorito, o Corinthians 2-0 é o meu palpite. O Inter não perde há 11 rodadas nesse Brasileirão, começo de Série A impressionante para a equipe comandada pelo Mano Menezes, que vai fazendo um grande trabalho. Na 12ª rodada derrotaram o time do Goiás, foram bem principalmente na segunda etapa do jogo, quando desempataram a partida com o gol do Alan Patrick e neutralizaram as jogadas do Goiás. Agora o Inter encara o Botafogo, que depois de 4 derrotas seguidas voltou a vencer. Derrotaram a equipe do São Paulo por 1-0, vitória importantíssima para dar tranquilidade para o trabalho do Luiz Castro, que estava vendo a coisa ficar feia para o lado dele. No jogo entre Inter e Botafogo, eu aposto no Inter. Inter 2-1 é o meu palpite. O Fortaleza está vendo a sua situação ficar cada vez mais complicada nessa Série A. O time não consegue vitórias, tem apenas uma vitória na competição, o time comandado pelo Vojvoda. O Fortaleza, que na 12ª rodada foi derrotado pelo time do Avaí. O Avaí chegou a abrir 2-0. O Leão do Pici conseguiu buscar o empate. Só que aí o Boeck, goleiro do Fortaleza, cometeu um pênalti e, novamente, o Avaí ficou na vantagem e venceu por 3-2. Precisa reagir imediatamente a equipe cearense, que agora encara o América, que ficou só no empate no jogo contra o Fluminense. Acabou sendo um bom resultado, um grande resultado, já que o time mineiro jogou grande parte da partida com 1 a menos. Aos 10 do primeiro tempo, o Alê foi expulso e complicou a vida do Coelho na partida. Mesmo assim, o time mineiro conseguiu se segurar e garantiu o empate em 0-0. Para o jogo entre Fortaleza e América, eu espero um empate 1-1, vai ser o meu palpite. O Atlético Goianiense vem da derrota no jogo contra o Palmeiras. O Atlético até saiu na frente com um gol contra do Luan. Só que na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras amassou o Atlético Goianiense. Meteram 4 gols já na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, o Atlético teve um jogador expulso. Mesmo com 1 a menos, conseguiram diminuir a vantagem do Palmeiras, só que não mudou muito a história da partida. Agora o Dragão encara o Juventude, que foi derrotado pelo Santos na 12ª rodada. O Juventude até saiu na frente, mas a expulsão do Yuri já na reta final do primeiro tempo prejudicou demais a equipe jaconeira, que no segundo tempo acabou levando a virada. Para o jogo entre Atlético Goianiense e Juventude, eu aposto no time mandante. Atlético 3-1 é o meu palpite. O Flusão ficou só no empate no jogo contra o América. Decepcionou porque jogou grande parte da partida com 1 a mais, depois da expulsão do Alê aos 10 minutos da primeira etapa. O time carioca pressionou, foi para cima, mas não conseguiu converter a pressão em gols. O time do Fluminense agora encara
A equipe do Avaí, que vem da sua segunda vitória seguida, derrotaram o time do Fortaleza, num jogo bem movimentado. O Avaí chegou a abrir 2-0, cedeu o empate e, cobrando pênalti, foram fazer o gol da vitória. Destaque para o Bissoli, que fez 2 gols na partida, 2 gols de pênalti. Destaque porque estava no meu time do Cartola, então tenho que destacar o Bissoli. Valeu demais, Bissoli. O Avaí está na 7ª posição nesse Brasileirão, tão bem nesse momento. Eu esperava muito menos do Avaí. Bom, para o jogo entre Fluminense e Avaí, eu acho o Fluminense favorito. Fluminense 1-0 vai ser o meu palpite. O São Paulo vem da derrota no jogo contra o Botafogo. O São Paulo, que não perdia há 9 rodadas, não foram bem na partida contra o Fogão. Acabaram derrotados. O time comandado pelo Rogério Ceni agora encara o Palmeiras, que vem da grande vitória para cima do Atlético Goianiense. O Palmeiras saiu atrás com um gol contra do Luan, mas ligaram o modo rolo compressor na reta final do primeiro tempo, metendo 4 gols em um intervalo de menos de 10 minutos de partida. Amassaram o Dragão. No segundo tempo, o Palmeiras acabou levando um golzinho, mas não mudou nada a história da partida. Vitória por 4-2, mais uma vitória para o time comandado pelo Abel Ferreira nessa Série A do Brasileirão. Seguem na liderança da competição. Para o jogo entre São Paulo e Palmeiras, eu aposto no Palmeiras. Palmeiras 3-0 vai ser o meu palpite. E é isso, se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscreva no canal, é de graça, não custa nada, valeu e fui!